Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vai compartilhando, Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar os livros que eu escrevi, tá certo? Jesus, o homem que abalou a estrutura da humanidade, Code e SBN. Pessoal, como observação, esse livro foi escrito por mim, pela minha esposa. E o mais recente, Liderança em Foco, também escrito por mim, pela minha esposa, a senhora Liliane, certo? Pessoal, hoje vamos dar continuidade, a alguns vídeos que estamos fazendo em cima desse livro aqui. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ok? Leandro Narlock é o autor, tá certo? E nesse livro nós temos algumas desmistificações de personagens brasileiros e do mundo também, tá certo? Mas o foco principal do livro é trazer à baila, do conhecimento de todos nós, personagens antes tidos como o suprassumo da moralidade, mas que não é muito por aí, tá certo? Essas pessoas tiveram muitos defeitos, muitas falhas, ok? É ser humano, O ser humano é assim, certo? Ele realmente tem defeito e tem falhas. Então, aqui o Leandro Narlock, ele traz alguns personagens, ele traz algumas curiosidades, até mesmo negativas, sobre esses personagens, ok? Hoje vamos falar mais especificamente de José de Alencar, certo? Um grande autor, ok? Um autor reconhecidamente da literatura brasileira, mas que também teve seus pontos negativos, tá certo? Como todo ser humano, não é isso? Então, José de Alencar, na época, por volta de 1867, ele era um ferrenho defensor, da escravidão, que continuasse a escravidão. Aqui no livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, o título do capítulo que fala sobre José de Alencar diz: José de Alencar contra a abolição. No caso, José de Alencar ele era contra a abolição dos escravos no Brasil, certo? Muitas vezes as pessoas, principalmente a esquerda, pegam esses personagens e se utilizam, da personalidade deles, do reconhecimento da população para com essas pessoas, e utiliza esses personagens para emplacar uma certa narrativa, a narrativa que ela quer, ok? Mas aqui, no livro do autor Leandro Narlock, ele desmistifica muitas coisas a respeito da esquerda, certo? Como também de certos autores que são, como eu falei aqui, trazidos como o suprassumo da moralidade, defensores das minorias, etc. Não é bem por aqui, certo? Eu vou ler um trechinho do livro para você ter um pouco de entendimento de quem era José de Alencar. Veja aí, escute. Em 1867, José de Alencar publicou a série ao Imperador Novas Cartas Políticas de Erasmo. São 7 cartas abertas dirigidas a Dom Pedro II, das quais 3 tratam abertamente da defesa da escravidão negra no Brasil. O escritor era então deputado no Rio de Janeiro, eleito pelo Ceará, e tentava convencer Dom Pedro II a deixar de insistir na abolição dos escravos. O imperador fazia uma grande pressão pelo fim do comércio de gente, por causa dos escravos. Ameaçava até desistir do trono se os parlamentares não votassem pelo fim dos cativeiros. Depois que a liberdade dos escravos se tornou uma conquista, obviamente justa, a série de cartas de Alencar desapareceu. Olha aí, não entrou na obra completa do escritor, publicada em 1959 pela editora Nova Aguilar, até serem redescobertas em 2008 pelo historiador paulista Tames Parron. Ficaram 140 anos adormecidas. Eu acho que a esquerda, quando escuta algo assim, ela fica indignada, Porque veja só, como está dizendo aqui, certo? Abre aspas, Leandro Narlock. Ele fala o seguinte, ele fala que
José de Alencar era um defensor da escravidão, certo? Era um cara que ele defendia o tráfico de negros, né, naquela época. E Dom Pedro II ameaçou até mesmo deixar o trono se os parlamentares não abolissem o tráfico de pessoas, tá certo? A escravidão. Então, infelizmente, né, o que nós vemos bastante dentro das nossas escolas é um ataque ferrenho à personalidade de Dom Pedro II, né, dizendo que é uma pessoa que só estava preocupada com seus arroubos românticos, com as suas amantes, era um cara desprezível, etc. É o que a gente mais vê, né, os professores de história falarem. Mas eu venho aqui, pessoal, para desmistificar muitas coisas que são vendidas, né, aos nossos filhos, aos jovens desse país, tá certo? Então, vejam aqui, pelo contrário, Dom Pedro II, ele queria acabar com a escravidão, né, no Brasil, enquanto José de Alencar, esse escritor famoso, ele queria continuar com o tráfico humano. Mas veja bem, ele escreveu essas cartas e essas cartas ficaram desaparecidas por 140 anos, tá certo? Por quê? Porque era um lado negro da história de José de Alencar. Então, isso aí, para o establishment, não era positivo, porque o establishment, a esquerda também, eles se utilizam, né, desse personagem para emplacar suas narrativas. E quando você traz à baila algo dessa forma, desse tipo, que o cara era contra as minorias nessa situação, quer dizer, se Dom Pedro II queria acabar com a escravidão e José de Alencar ele queria que a escravidão continuasse. E escreve até cartas defendendo a escravidão no Brasil, certo? Isso é muito bom, né? Esse tipo de texto é muito bom nós conhecermos para que possamos entender a história do nosso país, né? Quem são os personagens. E existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem é fulano na fila do pão, né? Estamos vendo aqui quem é José de Alencar na fila do pão, tá certo? Então vejam aí quem é José de Alencar, certo? Se você tiver mais curiosidade, adquira esse livro, certo? Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, até mesmo porque nós fomos ensinados de forma muito errônea a respeito da história, certo? Então muitas vezes nós precisamos adquirir um livro desse, como outros livros, né, que falam a respeito de desinformação, manipulação. Nós precisamos ter esse tipo de livro para que possamos entender a história do nosso país e do mundo, né? Para que a gente não caia nessas armadilhas aí da esquerda, do establishment que existe hoje, do pessoal globalista, certo? Então, para que nós possamos ter um bom entendimento, nós precisamos adquirir livros como esse para que tenhamos um bom entendimento a respeito da história do nosso país, ok? Mais uma vez eu apresento o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, certo? Esses são os livros escritos por mim, pela minha esposa, Liliane. Jesus, o Homem que Abalou a História da Humanidade. O mais recente, Liderança em Foco, ok? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, tá certo? E eu peço, né? Como eu falo aqui constantemente, vai ficar na descrição do vídeo meu e-mail, meu WhatsApp, para quem quiser adquirir um exemplar dos meus livros, tá certo? E outra coisa, vai ficar também a descrição da minha conta para quem quiser fazer uma doação para o canal Papo de Administrador, ok? Você que queira fazer sua doação, seja qualquer valor, para ajudar, para poder comprar equipamento, poder continuar esse trabalho aqui, porque é um trabalho árduo, um trabalho que requer concentração, estudo, leitura, né? Muitas vezes eu passo aqui horas e horas lendo para poder absorver o conteúdo, para poder trazer aqui para o canal, certo? Isso aqui é um trabalho árduo. Muitas vezes até minha esposa faz algumas críticas, porque a gente toma muito tempo do nosso dia para com os nossos livros,
nossos estudos, né, nossas leituras, e acabamos deixando muitas coisas em acúmulo para se fazer, muitas atividades para se fazer, fica acumulando. E até mesmo nossos outros estudos, né? Como eu falei já aqui, eu estou fazendo outra graduação, né? Falta pouco para terminar, mas tá no penúltimo período. Mas aí é corrido, né? A gente tá correndo, tudinho. E muitas vezes acumula-se muito conteúdo por conta dessa correria da gente tá tendo que estudar, ler, para trazer um conteúdo bem transparente, um conteúdo interessante para vocês aqui do canal Papo do Administrador. Por isso eu estou falando, vai ficar aqui meu e-mail, meu WhatsApp, você que queira adquirir um livro, você que queira fazer uma doação, tá certo? Entre em contato, vai ficar minha conta aqui na descrição do vídeo, você que queira ajudar a gente aqui do Papo do Administrador. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço para todos.